Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro e seja bem-vindo ao nosso estudo escatológico do sermão profético de Jesus Cristo. Se você desejar se inscrever no canal, faça isso para acompanhar todo o estudo. Estamos estudando o sermão profético dentro de todo o seu contexto. Então já lemos até o versículo 14 e o versículo 14, do 1 ao 14 de Mateus 24, engloba toda a primeira parte da tribulação ou o princípio das dores. A primeira parte da tribulação. Sabemos que a volta de Jesus ela tem duas fases. A primeira, ele vem para a sua igreja. Arrebata a sua igreja, o mundo não percebe apenas as consequências. E esses 7 anos são divididos em duas fases. Primeiros 3 anos e meio, princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, ou angústia de Jacó. Como nós lemos a primeira parte de Mateus, que corresponde no Apocalipse, esse princípio das dores, agora estamos contextualizando a parte de Apocalipse, ou seja, a revelação de João, que corresponde a esses versículos de 1 a 14 de Mateus, ao qual Jesus falou sobre o tempo do fim. Temos já estudado a abertura dos primeiros selos, a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto e quinto selo, onde já estudamos o aparecimento do anticristo, o cavalo branco, o cavalo vermelho, guerras, o cavalo amarelo, pestes, doenças, o cavalo preto, fome sobre a terra, e no quinto selo nós vimos a questão dos mártires que clamavam sobre o altar, embaixo do altar, melhor dito, clamando a justiça do Deus Todo-Poderoso. E a eles é dada a notícia de que esperem mais um pouquinho, até que o número de conservos, igualmente como eles, morreriam por amor a Cristo. E estes são os brancos vestidos da grande tribulação. Podemos notar que há um grande número de pessoas que perdem a vida até esse momento. Os que foram perseguidos pelo anticristo, que saiu vencendo e para vencer, fazendo guerra aos santos e prosperando nisso. Depois o grande terremoto que estudamos no vídeo passado, na quinta trombeta, que atinge todas as nações, o sinal no céu e na terra. O sol, melhor dito, fica negro, escurece a um nível considerável, e a lua fica vermelha como sangue. E na terra um grande terremoto, que por sinal vitimiza muitas pessoas no mundo inteiro. Então, Deus usando a natureza nos seus juízos divinos. Podemos constatar até aqui esse grande número de vítimas feito pelo anticristo, pela fome, pelas pestes, pelas guerras. Notamos que, apesar do anticristo ter o governo nesse período, ele não tem unanimidade. As guerras continuam em toda a face da terra. Então, os irmãos que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação poderiam considerar esses eventos e o grande número de vítimas. Os que têm o testemunho de Cristo foram perseguidos e mortos. Os que restam, nenhum grupo tem a garantia senão esse grupo que nós vamos estudar hoje, os 144 mil. Hoje estudaremos este grupo, que abre-se um parênteses, então, e aparecem 2 grupos distintos. Os 144 mil escolhidos de Israel, 12 mil de cada tribo,
e a visão então que João tem dos mártires na glória. Para isso, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus e comentar em cima deles todos esses aspectos. Os dois grupos que aparecem neste capítulo. Para tanto, vamos ler capítulo 7 de Apocalipse, né, onde consta aquilo que temos anunciado então para este episódio. Apocalipse capítulo 7 vai escrever assim o apóstolo João: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O versículo 3, continuando, está escrito, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados. Era 144.000 de todas as tribos e filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Aqui então vemos a visão que João tem do anjo avisando aos 4 anjos que segurassem, que tivessem os 4 ventos, né? Esses 4 anjos tinham o poder de danificar o céu, de danificar toda a terra, mas que eles esperassem, porque havia necessidade de terminar, de selar estes grupos de 144.000 homens, jovens de Israel, que são, na verdade, portadores, anunciadores do reino. Eles farão parte do reino de Deus. O profeta Isaías, ele vai falar no versículo 66 de Isaías, versículo 19, vai falar desse grupo, profeticamente falando. Havia uma profecia de Isaías sobre exatamente esses 144.000. Diz assim, 66 de Isaías, versículo 19: porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, de Tarsis, Pul e Lud, famosos como flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas mais longes, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Anunciarão a minha glória entre as nações. Deus não fica, amados, sem testemunho na terra. Estes 144.000 detêm o testemunho de Deus na terra. Anunciarão a fama de Jesus Cristo às nações. É exatamente este grupo protegido, é o único grupo protegido nesse período de tribulação. Nenhum dano pode acometê-los, porque eles têm o selo de proteção divina. Agora você pare para pensar, se você crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Primeiro, o termo igreja não é citado nesse período. Os escolhidos, os selados aqui tem a ver com Israel. Tem a ver exclusivamente
com esses 144 mil de Israel, são o único grupo que tem uma garantia de sobrevivência. Eles têm a missão, como disse o profeta Isaías, 66, versículo 19, de proclamar a minha fama, a fama de Jesus Cristo, entre as nações. É por isso que dissemos que a igreja não terminará o papel missionário na terra, porque os que têm o testemunho de Cristo nesta época, a igreja já está na glória, os únicos detentores do testemunho de Cristo na terra serão um grupo de 144 mil, depois as duas testemunhas, Elias e Enoque, muito provavelmente, e por fim um anjo com o evangelho eterno. Então, se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, primeiro não há o termo igreja nesses capítulos posteriores ao capítulo 4 do Apocalipse. Não se menciona a palavra igreja. Esses são mencionados como os escolhidos, né? Os servos de Deus escolhidos, né, de Israel, para proclamarem a fama do Senhor Jesus Cristo. É o único grupo que tem a garantia de proteção divina. Então, a morte, o inferno segue a morte, estão correndo soltos na terra, pela perseguição que o anticristo promove, pelas guerras que acometem ainda a terra, pelas pestes que assolam a terra, pela fome que predomina, pelo grande terremoto que aconteceu na sequência, que vitimizou muitas pessoas no mundo inteiro. Então, é a ira do Cordeiro começando, como falamos no vídeo passado. Começou a ira do Cordeiro. Mas nesse parênteses que se abre, é um dos primeiros trechos parentéticos, onde se detalha esses dois grupos. Então, os 144 mil são homens, 12 mil de cada tribo, como diz o texto bíblico. Eles vão proclamar o Evangelho às nações circunvizinhas, ali citadas pelo profeta Isaías. Proclamarão a fama do Senhor, dano algum os pode acometer. Então, eles são o único que tem a garantia de sobrevivência e de participação no reino de Cristo. Alguns deles serão sacerdotes escolhidos por Deus, porque Deus não fica sem testemunho na terra. O segundo grupo que aparece é o número completo dos mártires. Dos mártires que deram a sua vida por amor a Cristo. Note que quando o anticristo surge, ele sai vencendo e para vencer. E a arma que ele tem é uma arma de caça, o arco e a flecha. Muitos confundem, interpretam erroneamente que esse primeiro cavaleiro branco seria Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo. É aquele que se faz passar por Jesus Cristo, por Messias. Mas é o falso, é o anticristo, que sai à caça de todo indício de cristão que resta na terra. E ele sai vencendo e para vencer. E ele terá êxito nisso, porque todos que detêm o testemunho de Cristo, excetuando os 144 mil, vão ser caçados até a morte. Então você nota que com essa caça a todo indício de cristianismo que restou, de pessoas que não subiram, que perderam o arrebatamento da igreja, porque tinham suas vestes manchadas. Faltou santidade, faltou comunhão com Deus, faltou arrependimento, faltou confissão de pecados. Não estavam aptos, não estavam preparados para subir. Foram pegos de surpresa, como as 5 virgens imprudentes, faltou óleo sobre sua cabeça. Presença do Espírito Santo de Deus. Então eles ficam, mas eles detêm o testemunho, eles têm o conhecimento de que se eles aceitam o sistema, eles perecem para sempre.
Então, alguns desses que vão perder o arrebatamento vão ter o conhecimento do testemunho de Cristo, vão saber o que significa adotar o sistema e vão, então, entregar as suas vidas por amor a Cristo, salvando-se. Então, este grupo, né, o texto vai dizer, e nós vamos ler aqui, eles não têm coroa. A igreja tem coroa. A igreja é coroada. A imagem dos 24 anciãos representa a igreja, né, através dos apóstolos, né, representa a igreja de Cristo, já em glória, glorificada. E a promessa para a igreja é de uma coroa de glória, coroa de justiça, né, para todos que venceram, para todos que venceram pelo sangue do Cordeiro, que não amaram suas vidas neste mundo, mas que amaram a Deus sobre todas as coisas. Agora, esse grupo de mártires aparece em toda a sua plenitude. Os irmãos lembram que no vídeo anterior há um clamor debaixo do altar, pedindo justiça, pedindo a vingança de Deus. E a mensagem do trono, da parte de Deus, é que eles esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de servos que fariam parte destes que vêm de grande tribulação, a qual João viu. E o ancião pergunta: quem são? De onde vêm? E quem são? João diz: tu sabes. E a resposta é: estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, serão cuidados por Deus. Dia e noite, Deus enxugará deles toda a lágrima. Mas vamos ler o texto que fala deste grupo, texto de Apocalipse, versículo 9 do capítulo 7. Depois que a visão dos mártires em glória. O número está completo, eles estão na glória. E diz assim o texto, a partir do 9, no capítulo 7. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palmas na mão. Esse grupo não tem coroa. Os irmãos notam que a igreja tem a promessa de coroa. Alguns desses fizeram parte da igreja, mas perderam o arrebatamento. Como tinham conhecimento do que significava adotar o sistema, como tinham conhecimento de que a igreja seria arrebatada, sabem que a única maneira, uma vez caçados, torturados, é dar a sua própria vida por amor a Cristo. De uma forma, lavando suas vestes, então, no sangue do Cordeiro. Este grupo tem palmas na mão. Significa vitória. Eles venceram pelo sangue de Jesus Cristo. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Prostraram-se diante do trono, e sobre os seus rostos adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vêm? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor, nem alguma coisa cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então esses grupos vieram da grande tribulação. Não são a igreja.
Alguns deles pertenceram à igreja, mas são os grupos de pessoas que não adotaram o sistema, foram caçadas, foram mártires. A palavra mártir, ela tem no seu significado. A palavra significa testemunho de Cristo. É pelo testemunho de Cristo que eles morreram. Então, se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja tem o testemunho de Cristo. E todos que têm o testemunho de Cristo vão ser caçados e mortos. Então, grande já é o número de pessoas que são mortas. Os mártires salvos amaram a Deus nesse momento, mas tinham suas vestes manchadas. Porque o texto é claro, eles tiveram que lavar as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Se você no tempo da graça perder o ano aceitável, a única chance, ainda assim, se você estiver vivo, para poder escolher entre o sistema e Jesus Cristo, se você tem o testemunho de Cristo, o conhecimento de que negar Cristo neste período significa salvação, perdição eterna, você então, tendo ficado, se porventura você perder o arrebatamento, você terá então a oportunidade, se estiver vivo, de aceitar ser fiel a Cristo. Porque, de outra forma, se você aceitar o sistema, você ficará livre da morte, mas morrerá para sempre. Morrerá eternamente. Sofrerá o dano da segunda morte, que é a separação total de Deus. Então, nesse parênteses, esses dois grupos são citados pelo evangelista João, pelo apóstolo João. Os 144.000 é o primeiro grupo que aparece anunciando o evangelho, anunciando a fama de Jesus às nações, para que as pessoas não adotem o sistema. Porque Deus tem preservado, ainda assim nesse período, algumas pessoas, os remanescentes de Israel, e aqueles que ouvirem os 144.000, aqueles que ouvirem o testemunho das duas testemunhas, que hão de acontecer na sequência, e aqueles que derem ouvido ao anjo que anunciará o Evangelho eterno, e não aceitarem, e porventura tiverem a graça de permanecerem vivos, participarão do reino de Cristo. Mas aqui se explica, se completa o número dos mártires. Então você vê o quão difícil será para a igreja participar disso. Se você crê que ela vai participar da grande tribulação, os que têm o testemunho de Cristo são caçados e mortos. Você acha que Jesus Cristo ia permitir que sua igreja fosse dizimada na terra? A noiva, a sua noiva? Segundo Tessalonicenses vai nos enfatizar, apóstolo Paulo, de que nós somos livres da ira. Jesus enfatiza a sua igreja de Filadélfia, que ele a livrará da tribulação que há de vir sobre a terra. Então, podemos ter uma ideia do quão difícil é aceitar a ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo estaremos trazendo a sequência, depois desse parênteses, que fala desses dois grupos que temos exposto. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.